Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Está começando mais um Foco Cristão e eu já quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui no canal, você que é inscrito, você que não é, você que tem me ajudado a levar essa obra de Deus, a palavra de Deus mais longe. Sou muito grato a Deus pela sua vida, amém? Te peço que você continue me ajudando, compartilhando esse vídeo com mais pessoas, deixando aí o seu like, que vai me ajudar muito. Se você não quiser assistir, por favor, deixa rodando aí no seu aparelho aí, para que o YouTube venha entender que esse assunto precisa ser levado a mais pessoas. Quanto mais tempo você deixar ele rodando, ou quanto mais tempo você assistir, que melhor ainda é, mais o YouTube vai entender que vocês gostaram do conteúdo, que vocês estão gostando do conteúdo e vai levar a mais pessoas, amém? Eu quero deixar uma palavra de Deus mais uma vez aqui para nossa meditação. E te convido a permanecer comigo para, mais uma vez, nós fazermos menção da palavra do Senhor após a vinheta. Amém? Muito bem, meus queridos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo de número 22, no versículo de número 30. Há pouco tempo eu tenho ouvido falar, ou algumas pregações ou ministrações sobre essa palavra e me chamou muita atenção. Porém, é preciso, toda e qualquer palavra do Senhor, é preciso que a gente leia texto e contexto, né? Eu aprendi que texto sem contexto se torna pretexto para a gente aplicar, fazer uma falsa interpretação da forma que a gente bem quer. Então, a gente vai ler esse texto e vai estar lendo também o contexto e saber o porquê que Deus fala tal coisa no versículo de número 30. Amém? Vamos lá. Assim nos diz a palavra do Senhor, Ezequiel, capítulo de número 22, versos de número 30 e 31. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Irmãos, é muito interessante, eu já quero começar com a pergunta. Será que se Deus procurasse nos dias de hoje alguém para estar intercedendo pelo nosso país, para estar intercedendo por famílias, para estar intercedendo pela igreja do Senhor, será que se ele lhe fizesse essa proposta, será que você estaria disponível? Pois é, a palavra do Senhor vai dizer em Ezequiel que Deus procurou e não encontrou ninguém. A gente vai ver que quando Ezequiel ele começa a profetizar, ele começa a profetizar em um tempo que Jerusalém ela está em decadência moral e espiritual, em declínio moral e espiritual, uma grande queda moral e espiritual. Por quê? Porque os líderes, os sacerdotes e os governantes, eles simplesmente falharam. Eles simplesmente falharam na sua missão. Não protegeram o povo, maquiaram a verdade e misturaram o santo com o profano. Aí tem início a queda espiritual de Jerusalém. Vamos ver o que está escrito aqui no versículo de número 26. Olha só. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. A queda espiritual, a queda moral de Jerusalém começa quando os líderes profanam as coisas santas do Senhor. Quando os líderes começam a misturar o santo com o profano. Quando eles começam a dizer o que muitos têm dito hoje, que isso aqui não tem nada a ver, Deus aceita a adoração de qualquer forma, Deus aceita isso aqui ser feito de qualquer forma, porque Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de amor, e esquece que Deus também ele é um Deus de justiça. Então a gente vê que a queda começa quando as coisas do Senhor elas são banalizadas, quando
há uma necessidade de uma correção e os líderes não corrigem. Quando há necessidade de uma exortação e não há essa exortação. Quando tudo começa a ser normal, até mesmo as coisas erradas no meio do povo, no meio do templo. Então, logo de cara, o que a gente entende aqui, quando os líderes se esquecem da santidade do Senhor, o povo acaba perdendo a direção. No versículo de número 28, a gente vai ver a hipocrisia dos profetas. Vamos ver o que está escrito no versículo de número 28. Olha só. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, porque a gente tem visto nos dias de hoje tanta pessoa, mas tanta pessoa que abre a boca e diz, assim diz o Senhor, sem Deus ter falado. Então a gente vê que as coisas nos tempos de hoje não é só lá atrás. Se lá atrás estavam banalizados, imagine nos tempos de hoje. A palavra do Senhor vai dizer que eles passavam argamassa com reboco fraco, ou seja, com as suas palavras mentirosas, eles enganavam o povo. Levava uma falsa mensagem, mensagem de paz quando não era tempo de paz, mensagem de conforto, mensagem que massageava o ego das pessoas, escondiam a verdade ou não tinha coragem de falar a verdade e abria a boca somente para pregar aquela mensaginha, tal como nos dias de hoje. Irmãos, o que a gente tem visto de pessoas pregando um evangelho mentiroso que promete as coisas para as pessoas, e o que a gente tem visto de pessoas sendo enganadas por pessoas que usam o nome de Deus em vão, sem Deus ter falado. Irmão, não é brincadeira não. A gente está vivendo verdadeiramente os últimos dias. Assim agiam os profetas de antigamente, desse tempo aqui de Ezequiel, que diziam que o Senhor estava falando, na verdade o Senhor não estava falando nada. Dizia que Deus ia fazer de tal forma sem que Deus tivesse falado nada. Levava uma mensagem bonita, com palavras bonitas, e enganava o povo, mas não dizia verdadeiramente para o povo se arrepender da sua maldade. Deixavam de falar a verdade, enganavam o povo. Falava que ia ter paz, quando na verdade deveria chamar o povo para o arrependimento, porque se não houvesse arrependimento, haveria com certeza, inevitavelmente, um grande juízo naquele lugar, naquela época. Então, irmãos, o alerta de Deus para mim e para a sua vida é cuidado. Cuidado com essas mensagens falsas. Cuidado com mensagens bonitas. Cuidado com mensagens de falsos profetas que falam só palavras que massageiam o ego. Palavras que fazem você se inchar, você se sentir bem. E não leva o verdadeiro profeta, irmãos. O verdadeiro profeta nos tempos de hoje e sempre o verdadeiro profeta, ele tem a função de levar o povo ao arrependimento, de levar o pecador ao arrependimento. Se você para ouvir essas pessoas que dizem, assim está dizendo o Senhor, que Deus vai te dar chave de carro, chave de casa, e em nenhum momento da sua mensagem ele chega para você e fala, você tem que se arrepender, porque senão o juízo de Deus virá sobre ti. Fique esperto com esse tipo de mensagem. Fique esperto com esse tipo de profeta. Não se deixe enganar, porque nesses últimos dias, não vou dizer que vai aparecer, porque já está muito entre nós. E infelizmente, muitos líderes aceitam esse tipo de profeta, entre aspas, aceita esse tipo de pessoas levando esse tipo de mensagem, porque também, na verdade, esses líderes estão cegos. É como a própria palavra de Deus diz, que esses líderes, eles também misturaram também o santo com o profano e tudo se tornou normal. Tudo se tornou normal. Então, a gente vê que há uma cegueira espiritual também nos dias de hoje. Então, eu quero frisar isso aqui em 3 pontos bem importantes para a gente ter como lição nesse vídeo. Primeiro, a falha dos líderes. Os sacerdotes e os profetas haviam perdido a reverência ao Senhor. E eles passaram a misturar o santo
e o profano. E o que a gente entende como resultado, depois a gente vai ver, é que quando a liderança ela se corrompe, quando a liderança ela começa a misturar o santo com o profano, quando a liderança já está cega espiritualmente, o povo sofre. Segundo, o reboco fraco. Havia palavras bonitas, porém que não sustentava a casa. Tinha mensagens bonitas que confortavam o ego da pessoa, porém não chamavam o povo ao arrependimento. E o terceiro ponto que a gente deve frisar é que havia uma busca por intercessores. Você já imaginou Deus procurando intercessores, pessoas que andam com retidão na palavra dele, Deus olhando lá de cima e olhar para uma cidade inteirinha e não encontrar ninguém? Deus estava simplesmente procurando alguém que tapasse os muros, um intercessor que orasse, um intercessor que jejuasse, um intercessor que vigiasse. E Deus não encontrou ninguém quando ele procurou em todo aquele lugar. Não sou eu que estou dizendo não, irmãos. É a palavra de Deus que está dizendo. Deus procurou um homem e não encontrou. Deus procurou um sacerdote fiel a ele e não encontrou. Deus procurou um profeta verdadeiro na presença dele e não encontrou. Até chegou ao ponto de Deus procurar no meio do povo uma pessoa que se levantasse. E Deus não encontrou ninguém. Sabe qual foi o resultado disso tudo? Um juízo inevitável. Mas hoje, Deus te faz um convite. Você pode ser esse intercessor. Você pode ser essa intercessora que vai orar pelo seu país, que vai orar pela sua família, que vai orar pela vida de outras pessoas, que vai orar por um ministério. Deus quer usar você. A gente tem que entender que líderes espirituais, ainda nos tempos de hoje, são os primeiros, os principais a ter o dever de manter a reverência na presença do Senhor. São os principais chamados a guardar a santidade do Senhor e a falar a verdade. Porém, a gente não pode isentar ou achar que o restante, os demais, não devem fazer a mesma coisa. Eles são os principais. Eles são os primeiros da fila, vamos dizer assim. Porém, todo crente, ele é chamado também, ele pode e tem também a obrigação de tapar as brechas. E hoje Deus te faz esse convite, que você venha tapar as brechas e que Deus também venha levantar mais e mais pessoas para estar tapando as brechas, para estar se colocando na posição, para estar guardando os mandamentos do Senhor, para ser fiel ao Senhor, para que não venha misturar o santo com o profano, porque uma coisa é certa, o juízo de Deus é inevitável na vida dessas pessoas, amém? Que Deus abençoe a sua vida, obrigado por me assistir até aqui, mais uma vez eu te peço, compartilhe com mais pessoas essa palavra, deixe seu like, compartilhe e continua comigo e me ajude a fazer essa obra, amém? Que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua família, na sua casa e que venha reinar nas suas vidas todos os dias. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor, Deus abençoe.